Bom, nós já tivemos a proclamação do capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus. Vocês já puderam refletir, dar suas opiniões nas pequenas salas. E agora, então, nós vamos ouvir uma explicação desse trecho do Evangelho, que será dada pelo Jorge Ferrari, que vai, então, agora compartilhar a sua apresentação. Bom, vamos começar, então, a explanação de Mateus, capítulo 3. Apóstolo de Cristo. São Mateus... Então, compartilha primeiro, Jorge. Eu? Ainda não. Olha embaixo, compartilhar. É. Isso aí. Estou conseguindo compartilhar, hein? Você está pondo compartilhar tela? Está aberto o PowerPoint? Então tá, compartilhar tela. Estou vendo aqui, você que não estão vendo aí, né? Não estamos vendo. Antes você tem que colocar compartilhar tela no Zoom, lá embaixo. Puxa o mouse para baixo, você tem compartilhar tela ou share screen. É. Então, eu vou compartilhar, ok? Não estava entrando, agora entrou. Ah, ok. Tá, agora estamos vendo. Só coloca no modo apresentação. Ok, tá ok. Vamos em frente, Jorge. Deixa eu pular para baixo. Então, vamos aqui à explanação de São Mateus, capítulo 3. Apóstolo de Cristo. São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Cristo. É o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Os outros 2 são de Marcos e Lucas. No Evangelho de Mateus, apresenta Jesus como o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu durante a dominação romana. Por ordem de Herodes Antipas, ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no Mar da Galileia, na Palestina. Seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto estava trabalhando. Jesus viu sentado na coletoria de impostos e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Depois, Mateus preparou, em sua casa, um grande banquete para Jesus. Uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas à mesa com eles. Como Mateus era coletor de impostos, uma ocupação desprezada pelo povo judeu, os fariseus criticaram Jesus vê-lo à mesa com os publicanos e pecadores. O mestre respondeu: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Apóstolo e evangelista, a tradição relata a pregação de Mateus na Judéia durante 15 anos, depois de haver percorrido grande parte da Etiópia, Pérsia. Fora do Evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em uma história da Igreja, a única referência a respeito de Mateus
é uma citação do bispo Papias, de Heriápolis, do século II. Da sua atividade após o Pentecostes, se conhece somente as páginas de seu evangelho, primitivamente redigido em aramaico. Martírio e morte. Existem várias versões sobre a sua morte. Uma delas é que teria morrido na Etiópia, apedrejado, decapitado e queimado, defendendo Santa Efigênia. Suas relíquias teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas, pelos mais crentes, como verdadeiramente o santo. A Igreja Romana celebra sua festa em 21 de setembro e a grega em 16 de novembro. O símbolo de São Mateus, como evangelista, é o anjo. Então, os destaques específicos sobre São Mateus. Muita coisa narrada por ele presenciou, viu e ouviu. Os estudiosos dizem que, quando Jesus passou pela coletoria e encontrou Mateus, o convidou para ser seu seguidor. E é muito bonito ver a reação e a postura que teve, que apesar de ser muito rico, deixou tudo imediatamente e começou a seguir Jesus. Os publicanos eram, de modo geral, homens ricos, pois roubavam as pessoas, cobrando o valor mais que o devido, e acabavam enriquecendo ilicitamente. Mateus abriu mão da riqueza material e assumiu o compromisso de conseguir a riqueza espiritual. A breve síntese agora do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus do Novo Testamento é o primeiro a tratar do ministério de Jesus, que se passa mais de 3 décadas depois do final da narrativa sobre a infância de Jesus dos 2 capítulos anteriores. O foco neste capítulo é João Batista e o batismo de Jesus. Em Mateus 3, vemos que João Batista desenvolveu seu ministério pregando no deserto da Judéia. Ele dá início à pregação sobre o reino de Deus e convoca o povo ao batismo e arrependimento. Além disso, ele anuncia que alguém maior que ele viria, julgaria e limparia toda a impureza da terra. João Batista convida a todos os seus ouvintes ao arrependimento. Ele os advertia sobre a farsa da religiosidade e os estimulava a dar frutos sinceros de arrependimento. Durante uma de suas ministrações de batismo, João Batista foi surpreendido com a presença de Jesus Cristo. Ele ficou perplexo ao saber que o Senhor queria ser batizado por ele. Após muita relutância, João entende que esta é a vontade de Deus e procede com o batismo de Jesus. A confirmação do ato se dá com a descida do Espírito Santo sobre o Senhor. E a voz vinda dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Então, agora vamos aí especificamente os versículos da Bíblia. Pregação de João Batista. João Batista anuncia a chegada de Deus, isso é no versículos 1 a 2, tá? João Batista anuncia a chegada de Deus, vem para reinar. De fato, a palavra reino tem um sentido dinâmico, indica o exercício efetivo da dignidade real. Para isso acontecer, é necessário se converter, mudar a mente, ou seja, mudar os princípios e a conduta de vida. A expressão reino dos céus só ocorre em Mateus. Os outros evangelhos utilizam reino de Deus. Essa proclamação faz parte do ministério de Jesus e de seus discípulos. Versículo 3. O deserto geográfico evoca o início de Israel como povo de Deus. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Uma estrada do rei tinha que ser feita através da terra aberta do deserto, vales preenchidos e colunas niveladas.
As palavras usadas são, claro, de natureza poética, para uma marcha do grande exército. O deserto, em sua aplicação espiritual, era o mundo que jazia o mal. E ao abaixar das montanhas e colinas, era o descer do orgulho espiritual. Por isso, os profetas utilizavam a imagem para invocar um novo começo, para exortar o povo a ser fiel à aliança. João exerce ali sua atividade contra a sociedade onde domina a injustiça. Os versículos 4 a 6, pensava-se que o profeta Elias, que fora levado aos céus nesse mesmo deserto, voltaria a purificar Israel antes dos últimos dias. Mateus dá elementos que ajudam a identificar João com Elias, utilizando seu caráter de precursor do Messias. A imersão na água simbolizava a morte de um passado que ficava sepultado ali. A mudança de vida se retificava com a confissão das injustiças cometidas. O perdão dos pecados será prerrogativa de Jesus, levada especialmente da cruz. Os versículos 7 a 8, como representante dos principais grupos religiosos e políticos da época, fariseus e saduceus querem supervisionar o novo fenômeno religioso, mas sem reconhecer a injustiça em que vivem nem retificar suas condutas. Sobre as víboras, acredita-se que muitas vezes matavam as próprias mães. Jesus usa essa expressão em Mateus 12, 34, 23 e 33. Os frutos são sinais inequívocos de que a conversão não é mera intenção, nem discurso, mas uma verdadeira mudança de vida. Os versículos 9 a 10, quem se lembrasse de Abraão, como o rochedo do qual fosse talhados, lamentaria amargamente essa possível substituição. A inclusão dos gentios no povo escolhido foi explicada por Jesus em Mateus 8, 11 a 12. A metáfora do julgamento divino sobre nações pagãs aplica agora à nação santa. A queima é a extensão natural da metáfora, mas o fogo também indica o juízo divino. Versículos 11 a 14. Tirar as sandálias é a expressão do âmbito matrimonial judaico. Era um gesto público para indicar a apropriação do direito que alguém tinha de casar com a viúva do irmão falecido, chamada Lei do Levirato. Lei do Levirato. O Batista reconhece que somente Jesus tem o direito de desempenhar o papel de esposo na nova e definitiva aliança. A linguagem batismal serve para confrontar o essencial das obras de João Batista, converter-se, de Jesus, dar a vida. A expressão com o Espírito Santo, de fogo, também pode ser lida como em dias usualmente se designa através de um nome modificado por um adjetivo, como o fogo do Espírito Santo. Agora vamos ao batismo de Jesus, versículos 15 a 17. O termo justiça indica em Mateus a conduta apropriada e fiel diante de Deus, aceitar o batismo. Jesus reconhece a missão de João, mas a insere no contexto maior do projeto divino. O mais forte indicará o serviço e a entrega total em favor do homem, como caminho de salvação. João Batista deverá aceitar essa visão das coisas. A resposta divina combina elementos audiovisuais, a abertura dos céus, a suave descida do Espírito de Deus e a declaração direta da identidade de Jesus. Jesus é confirmado como Filho de Deus e fica plenamente habilitado a assumir a sua missão messiânica. Agora cabe uma interrogação. Por que Jesus foi batizado quando era adulto e não quando era criança?
Vamos lá. Uma das passagens do Evangelho mais bonita é justamente a que fala do batismo de Jesus. E o mais interessante é que cada dia um dos evangelistas pintou esse momento em cores diferentes. É só pegar os quatro evangelhos, e comparar as narrações do batismo de Jesus. Vamos encontrar diferenças fundamentais, pois cada um dos escritores descreveu o batismo a partir de determinado ângulo. Mas em uma coisa eles concordam. No batismo, a Trindade Santa estava presente: Pai, Filho e Espírito Santo. Na época de Jesus, existiam muitos movimentos que pregavam a conversão e a ira de Deus pela humanidade pecadora. João Batista era líder de um grupo desse tipo, e foi justamente ele quem batizou Jesus. Nessa época, Jesus devia ter uns 30 anos, ou seja, era adulto. O batismo de Jesus, ao contrário do nosso, não era um momento de adesão ao projeto de Deus. Afinal, ele era o próprio Deus encarnado. O batismo de Jesus foi um momento de revelação de Jesus como um enviado de Deus para a redenção da humanidade. Naquele momento, iniciou-se o caminho que conduz ao reino de Deus. Basta ver o Evangelho de Marcos, que começa justamente com o batismo. É importante saber que no tempo de Jesus não existia ainda o sacramento chamado batismo, muito menos para criança. Foi Jesus que inaugurou o sacramento do batismo, tal qual o conhecemos hoje. E digamos mais, o batismo na igreja também era coisa oferecida somente aos adultos. E só depois de muito tempo é que começamos a batizar as crianças. O que motivava o batismo de adultos era a opção pessoal de Cristo, a pessoal pelo Cristo. E o que motiva o batismo de criança é a adesão dos pais e padrinhos que querem a mesma fé para seus filhos, porque acreditam no valor dessa escolha. O que devemos aprender, então? Com a pergunta inicial. O batismo de Jesus foi um momento de apresentação de seu projeto de amor para o mundo, desenvolvido depois em todo o seu apostolado. Nosso batismo, seja na fase adulta ou na infância, marca nossa adesão ao Cristo e ao nosso propósito de conversão radical ao Evangelho. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos mais uma vez, então, nos reunir nas pequenas salas para a nossa reflexão final. Sempre lembrando que agora é o momento de trazer o trecho do Evangelho para as nossas vidas. A pergunta que fica é: o que significa esse trecho do Evangelho para a minha vida? Que entendimento muda? O que me oferece como alternativa? O que devo buscar a partir destas revelações que vieram hoje através desse texto? E que resposta eu quero dar a Deus? Então, teremos mais uma vez 30 minutos e depois retornaremos para esta sala principal. Até já!